Oi, gente. Relacionamento com a mãe. Você por acaso tem dificuldade de lidar com a sua mãe, de conversar com a sua mãe? Tem dificuldade de relacionar-se com a sua mãe? Se você tem dificuldade, conhece alguém que tem dificuldade, encaminhe esse story que eu acho que isso vai ajudar bastante. Eu tenho percebido, e gente, isso não era no meu conhecimento, vocês sabiam? Eu tenho percebido que muita gente, através dos stories, então assim, não é um problema que as pessoas vão no consultório para falar sobre isso, é através dos stories, que as pessoas têm muita dificuldade de lidar com a mãe. E isso tem me causado uma certa preocupação, porque as relações familiares, né, elas são responsáveis pelas relações sociais fora da nossa casa. É como se nós aprendêssemos a nos relacionar bem com as pessoas dentro da nossa casa, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com a nossa família, é, o nosso laço de família, pai, mãe e filhos. Então, por isso que é tão importante a gente conseguir elaborar bem essa relação pai, mãe, filho. E se eu não tenho pai, que nem no meu caso eu não tive pai, a gente sempre tem uma figura que a gente meio que direciona como se fosse a figura paterna. Então, mesmo sem vocês, lá, eu nunca tive pai, não coloquei ninguém no lugar do meu pai, a gente sempre tem uma figura que a gente admira ou que a gente tem como referência uma figura masculina, paterna, forte, enfim, gente. Mas aí, fechando esse funil pro lado da mãe. A dificuldade de se relacionar com a mãe, ela acontece por conta de uma referência que a gente tem. A nossa mãe, ela serve como nossa referência. Então, assim, Karina, mas a minha mãe não serve como referência pra mim, minha mãe é uma pessoa horrível. A sua mãe, sendo uma pessoa horrível, ela já serviu de referência pra você saber o que você não quer da sua vida. Então, aquela coisa assim, eu quero tudo, menos ser igual a minha mãe, já é uma referência daquilo que você não quer ser. Quando acontece a individuação, tá complicado essa conversa de hoje, né, gente? Tô tentando deixar o mais levinho possível, mas é meio pesadinho esse assunto de relacionamento de mãe e filho. Mas quando acontece a individuação, né? Eu não sou psicanalista, mas eu acredito muito nisso. Quando acontece a individuação, que as pessoas, principalmente as meninas, né, elas começam a se reconhecer enquanto pessoas e seres individuais e responsáveis por si, elas têm como modelo, o primeiro modelo, o parâmetro no contexto dela, da mãe. Então aquilo para ela é todo o modelo de vida que ela tem para si. E aí acontece as nossas decepções, a gente começa a se decepcionar com a figura materna, porque a minha mãe não é exatamente aquilo que eu gostaria de ser. E aí eu começo a ter as minhas rixas, né, com a minha mãe. Mas essas rixas, elas acontecem porque eu, enquanto ser humano, enquanto definindo aquilo que eu acho que é correto pra mim, os meus valores, eu olho pra minha mãe e vejo que aquele ali não é o modelo que eu quero pra mim. Aí acontece muitas vezes da gente ficar absolutamente perdida. Karina, essa conversa tá ficando cada vez mais difícil. Sim, a gente acaba se perdendo um pouco, porque a gente perde nosso modelo de referência. E aquilo dentro da gente cria como se fosse meio que um ódio, né? Daquele modelo de referência não ser. Ela poderia ser uma mãe perfeita. Que aí a gente começa, minha mãe poderia ser assim. Porque é a dificuldade da gente assumir que a nossa mãe não é perfeita. Gente, esses directs que vocês vão me mandando, é difícil conviver com a minha mãe é uma pessoa tóxica. Se eu achar, depois eu printo aqui pra vocês verem. Não é que a mãe é tóxica, não é que a mãe é difícil de relacionar-se. A sua mãe, ela é gritantemente diferente de você. Eu e a minha mãe também somos muito diferentes, né? Eu cresci ouvindo minha mãe falando algumas coisas que eu não concordava com ela, mas isso era da personalidade dela.
Já a minha irmã, ela já concorda. Então, a minha mãe e a minha irmã, elas têm um vínculo muito mais fortalecido do que eu e a minha mãe. E eu não tive pai. A minha referência de pai foi o meu avô. E engraçado, eu cresci, hoje eu me lembro, eu cresci admirando a minha avó, a Batian. Entendeu? Eu cresci admirando a minha avó, eu via que a minha avó era uma pessoa, sei lá, pra mim ela era super poderosa. E esse era o modelo que eu tinha de pessoa. Então, é aquela coisa. E a minha mãe, eu lembro da minha mãe quando eu era criança falando, meio que, não é falando mal, mas criticando a minha avó pelo modelo de criação que a minha avó deu pra ela. E eu percebo assim hoje, a minha filha, olha que confusão, né? A minha filha, ela se daria muito bem pra ser filha da minha mãe. Então é aquelas coisas assim, da gente conseguir entender que cada pessoa tem o seu jeitinho de ser, entendeu? Independente de ser a nossa mãe, e a gente consegue sim se dar bem com todo mundo.